Segundo livro de Reis 13. Abram suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Enquanto os irmãos estão encontrando o segundo livro de Reis 13, verso 14, eu vou pedir para a Mila ativar o som do presbítero Orlando, para que ele faça uma oração por nós, nesse momento de reflexão da palavra, dando-nos entendimento e graça. Nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, pelo Deus grandioso que tu és, pelo Deus bondoso, por tudo ter feito por nós, pelas nossas vidas, pela tua proteção. Por Deus que, apesar de nós sermos falhos, sermos pecadores, tem olhado para nós, tem nos agraciado com toda sorte de bênçãos. Nós te louvamos, pois, podemos estar aqui neste momento em comunhão, mesmo distante, mas podemos estar juntos, reunidos em teu nome. Temos essa possibilidade, que muitos não têm, muitos queriam estar, mas devido às restrições em muitos lugares, não podem ter essa oportunidade de estar juntos, reunidos, falando em teu nome, adorando o teu nome. Nós te louvamos por esse momento que queremos compartilhar a tua palavra, nós ouvimos teu recado através do teu servo. Fala os nossos corações nessa noite, usa o teu servo para alcançar as nossas vidas, através da tua palavra. Que possamos estar com nossos corações, nossas mentes totalmente voltadas para ti. Que nada venha tirar a nossa atenção, a nossa comunhão, nossa adoração diante da tua presença. Em nome do amado Filho de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Segundo livro de Reis, os irmãos já localizaram aí, creio eu, né? Mas vamos repetir para caso alguém tenha entrado ou algum irmão não ouviu direito. Segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Não iremos expor todo o contexto desse texto, mas a parte de como o rei Jeoás reage à oportunidade que Deus lhe dá de se tornar um arqueiro espiritual vitorioso, né? Vamos descobrir um pouquinho mais já o que significa isso para nossos dias atuais. Todos encontraram? Então, vamos lá, queridos. Segundo livro de Reis 13, a partir do verso 14. Eu estarei lendo sempre de conformidade àquilo que falarei, então não leremos todo de uma vez. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Diz o verso ainda 17, e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Queridos, esse texto é muito rico para sintetizarmos ele em poucas palavras. Mas, dentre muitas coisas, nesse texto, Deus dá a oportunidade a Jeoás de ser um arqueiro vitorioso. Deus dá a Jeoás a oportunidade de ser um rei vitorioso. Então, o que vai acontecer nesse enredo narrativo aqui nada mais é do que como Jeoás vai se apropriar dessa mensagem de vitória. Vocês já perceberam aqui que o texto nos traz a ideia de que era a profecia final de Eliseu. Então, não nos diz que vitória era, não nos diz o que estava acontecendo de enfermidade que o acometera, mas a grande questão é que ele iria morrer dessa dita enfermidade que o atingiu, o profeta Eliseu. E é nesse contexto, e é nesse meio tempo que chega o rei de Israel, cujo nome é Jeoás, para vamos dizer assim, visitar o profeta de Deus. E ele se depara numa situação de lamento. Por isso ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É uma expressão de saudação, mas ao mesmo tempo de lamento no texto, né? E a mesma expressão que o próprio Eliseu usou para com o seu senhor Elias, quando ele foi assunto ao céu. Tendo isso tudo em vista no texto, nós vamos ver aqui como tudo isso vai desembocar, vai desenrolar numa narrativa onde Deus dá poder e oportunidade do rei Jeoás se tornar, né, ou um flecheiro vitorioso ou um flecheiro conformista, ou um homem apenas de poucas vitórias. Isso, irmãos, não significa que, num sentido maior, de que algumas promessas de Deus ele vai deixar de cumprir. Não.
tudo que Deus tem para nós, que ele já decretou, ele vai cumprir. Mas há algumas das bênçãos de Deus para nossa vida e nossa família, que ele quer nossa pia obediência, nossa dedicação total, com foco e com entusiasmo. Interessante que Deus vai mostrar aqui, então, para que Jeoás se tornasse um flecheiro, um arqueiro vitorioso, ele coloca o melhor professor à disposição de Jeoás. Isso me fez lembrar de um seriado que não tem a ver com o personagem Eliseu, mas né, é como se Eliseu fosse o arqueiro verde bem velhinho na ocasião, não é? Não estamos comparando literalmente Eliseu a ser aquele arqueiro verde do seriado norte-americano. Não é isso. Mas a grande questão é como se fosse um arqueiro profissional já aposentado, mas que tem suas táticas armazenadas na cabeça e agora vai passar não só o sentido literal de se tornar um bom flecheiro, mas também de ser um flecheiro acima de tudo, que confia em Deus, um flecheiro espiritual. Esse é o significado maior da palavra flecha nesse texto. Flecha de vitória da parte de Deus. E tudo o que vai acontecer, irmãos, nessa narrativa, como dissemos agora há pouco, é como o rei Jeoás, se eu falar Joás, os irmãos me perdoem, às vezes a gente come uma letra no pronunciar da palavra, mas o rei é Jeoás, o nome dele. Então, tudo o que vai acontecer tem a ver como esse rei vai desenvolver sua confiança na palavra de Deus. Observe comigo mais uma vez. Se eu não fechei aqui meu texto, ok? O verso 15, né, nos evidencia. Então lhe disse a Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Esse primeiro verso aqui, aliás, esse verso 15, está nos mostrando que Deus usa da mentoria para ser canal de bênção na nossa vida. Então, conforme a lógica do texto, né, não há como sermos bons flecheiros sem bons mentores. Grave isso, não há como sermos flecheiros vitoriosos sem bons mentores. É indispensável que você que quer ter um sucesso, o sucesso de seu filho em álgebra, em matemática, em análise de discurso, na língua gramática, em quaisquer outras áreas, sobretudo, você que quer que seu filho seja um bom discípulo de Jesus, um evangelista, um pregador da mensagem, você vai investir não só tempo e recursos financeiros, mas, acima de tudo, amor, carinho, didática não só teórica, mas prática, envolvendo e interagindo com a vida de quem você tem confiado, né, o passar o bastão. E é nessa perspectiva que Deus vai usar um profeta à beira da morte, um profeta já cansado, para ser um canal de bênção e para passar essa bênção de que o rei pudesse tomar posse de se tornar um flecheiro vitorioso. Queridos, vamos ver então a reação desse rei, sem mais delongas, vamos ver a reação desse rei nesse texto, diante de tudo isso. Vale lembrar ainda que Deus moveu então um grande mestre, um bom mentor. E Eliseu interpreta a ação ensinando o significado. Veja que o rei até então, no verso 15, ele obedece. Né? Ele tomou um arco, as flechas, e está no caminho certo, está no caminho da bênção de Deus. Mas vamos ver o que nos diz o verso 16, nessa questão de mentoria ainda. Disse ao rei de Israel, aqui é Eliseu dizendo a ele, né? Retesa o arco. Queridos, eu não sei se vocês já viram alguém ensinando alguém a tirar flecha. Na Bahia, nós inventávamos flechas de brinquedo, não eram flechas profissionais. E algumas pessoas mostravam para a gente como deveríamos esticar aquela corda elástica, enfim, o que nós armengávamos ali para simbolizar, fantasiar uma flecha, né? Embora não fosse propriamente uma flecha, diga-se de passagem. Mas todo aparelho de guerra ou armas, como flecha, dardos, seja por um arco ou pela própria flecha, ou, aliás, pelo próprio arco propriamente dito, tudo isso vai exigir força de quem vai jogar e mira para acertar o alvo com uma boa eficácia. Então, Eliseu está sendo aqui um professor não só espiritual, mas também, literalmente, um arqueiro, ensinando ao rei Jeoás como deveria, então, corretamente, como Deus queria, atirar flechas. No princípio aqui do texto, nós vamos aqui com otimismo que o rei começa bem, ele começa tendo foco, ele começa obedecendo, né, ao seu professor, ao seu mestre Eliseu. Isso é muito bom. Mas vamos ver como o texto vai mostrar mais isso para nós um pouquinho? Verso 17. E disse, abre a janela para o oriente. É como se fosse a nossa zona leste aqui, Itaquera, São Miguel, contextualizando aqui, né, como se estivéssemos em Guarulhos, jogando uma flecha pela janela, né? No caso nosso aqui do Recreio. E aí diz, né? Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Queridos, aqui eis o significado da flecha.
a flecha da vitória seria sim vitória, porque a palavra de Deus não mente, não cai por terra, mas desde que o rei se apropriasse disso com entusiasmo, desde que o rei Jeoás entendesse que dentro desse papel que Deus lhe confiara, ele deveria também depositar não só suas mãos segurando um arco e disparando uma flecha no alvo certo, mas confiar que Deus iria lhe dar vitória. É uma simbologia, se fôssemos trabalhar aqui um tema mais intelectual, é uma simbologia de vitória e da teoria prática, porque Eliseu o ensina, o instrui, até colocando sua mão sobre as mãos do rei, para que ele entendesse o nível de força, o nível de fixo olhar, para lançar no alvo correto aquelas flechas. E é nessa perspectiva que o rei começa bem, né? O rei começa bem, porém, o rei não continua bem. E nós vamos ver o porquê que ele faz isso. Lembremos-nos, para sermos bons flecheiros, dependemos de bons mentores. E ele teve, de sobra, teve um homem suficientemente capacitado e preparado por Deus para torná-lo um flecheiro vitorioso. E como já lemos aqui, né, Eliseu deixou bem claro para ele o significado. As flechas jogadas, as flechas atiradas significam vitória. Então, obviamente, ele ficou agora esse teste no coração do rei. Se você jogar muito, vai ser muito vitorioso. Se jogar pouco, vai ser pouco vitorioso. E é então que vamos ver como o rei reage. Verso 18, nos conta aqui, né? Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Algumas versões vão colocar parou, que fica mais claro ainda. O que acontece aqui, irmãos? Não adianta começar bem se não permanecermos naquilo que fomos ensinados. Sobretudo, o texto aqui vai mostrar agora uma segunda parte. Não basta ter bons mentores se não tiver foco e entusiasmo diante do que ele nos ensina. Não basta termos bons mentores, não basta termos bons mestres, bons professores, se nós não tivermos entusiasmo e não nos apropriarmos do conteúdo pelo qual essas pessoas nos ensinam. De forma mais simples, não adianta, não vale a pena ter bom mestre se você não coloca em prática o que ele te ensina. Se você não se apropria do caminho, do modo, da ferramenta ou das muitas ferramentas que ele te deu para que você chegasse ao caminho de se tornar aquilo que você foi projetado para ser. E isso vai de encontro a algo perigosíssimo, espiritualmente falando. Porque Deus, ele está mais interessado com o nosso comprometimento com a sua palavra, em confiar nela, do que com as vitórias que nós já tivemos no passado. Deus não está preocupado se eu e você já fizemos muito para o reino dele, mas ele quer que nós confiemos sempre, apesar de sermos falhos, pecadores, carentes de sua glória e graça. Ele quer que em todo tempo confiemos na sua palavra. E o rei Jeoás confiou no início, seguindo e obedecendo as ordens do seu senhor como representante de Deus, o profeta Eliseu. Todavia, nessa parte do texto, somos deparados com a situação que o rei para de confiar. E ele entendeu o significado, tanto é que ele atirou só 3 vezes e parou. Então dá a entender que ele limitou o poder de vitória de Deus. E aí já fica uma grande lição. Eu quero reiterar isso no final, mas já deixar isso bem claro no seu coração, para você memorizar, né? Quando Deus sabe que você precisa de muito, não se conforme com pouco. Isso não só vale no âmbito financeiro, não só vale no âmbito profissional, não só vale no âmbito familiar, mas quando Deus sabe que para alguma coisa em sua vida você precisa, porque Ele sabe. Nós não estamos falando de bens materiais, quando o nosso país muito materialista pensa às vezes nisso, ou em outras coisas, mas nós estamos falando de bênçãos espirituais. Uma coisa que ilustra bem isso é quando o nosso carro não está com a boia boa, né? E de repente você fala, eu vou colocar pouco gasolina para chegar em tal lugar, porque eu acho que dá. E se você não tem um bom seguro, você vai ter que chamar seus amigos para empurrar o carro ou pedir alguém para transportar gasolina. Isso se você não estiver numa rodovia e pagar, né, uma multa de pane seca, a depender da estrada que você anda e como você anda. Então, queridos, isso serve de grande lição para nós, que nós não podemos limitar algumas bênçãos quando Deus sabe que nós precisamos de ter todas elas. Então, o rei Jeoás não entendeu a representação de um grande mentor, de um mentor muito experiente, de um mentor que sofreu, apanhou, mas acertou porque obedecia a Deus, o profeta Eliseu. Então, ele a seu bel prazer, a um capricho pessoal, é como ilustra o pastor Dalton Davis. Nossa, eu ouvi um barulho diferente aí agora, gente. Eu até assustei aqui, mas disfarça. Tem alguém interagindo aí diferente no grupo. Mas continuando aqui, é como se Eliseu tivesse dado um cheque em branco, cheio de bênção para o rei Jeoás, e ele dissesse, não, eu só vou pegar metade disso e pagar só uma parte da dívida. O resto, vou ver como Deus depois vai prover. Estão entendendo, irmãos?
Nós não estamos falando de uma pessoa se contentar tendo pouco e sobreviver à crise. Nós estamos falando de pessoas que têm a oportunidade de crescer e usufruir de tudo o que Deus dá ao máximo, mas são conformistas. São pessoas que se contentam em 3 vitórias na vida, em 3 ensinamentos disso, em 3 áreas daquilo, e não querem alcançar 4, 5, 6, 7, 8, o quanto Deus tem a mais para a sua vida. Queridos, esse texto, sendo mal interpretado, ele pode sugerir a ideia de que o ser humano pode mais e quer mais, mas não é essa a perspectiva. O texto está mostrando que quando Deus quer mais e nós não queremos o mais que Ele quer, nós vamos não só nos tornar objeto de sua indignação, mas nós não vamos cumprir o que Ele quer de forma plena. Pense nisso com carinho. Deus te deu poder para vencer o pecado. Então, não use o poder de Deus de forma parcial, porque você não vai conseguir vencer o pecado se você não ler a Bíblia, se você não orar, não consagrar sua vida diante do trono de Deus e muitas outras coisas são aplicáveis a isso. O pastor Davis, que eu citei aqui, norte-americano, ele traz uma ilustração para as crianças. Muito legal, embora não tenha muita criança aqui hoje, mas eu quero contar mesmo assim para você, irmão que está ouvindo, irmã. Ele disse que muitas pessoas, até adultos também fazem isso. Quando vão para alguma casa comer um bolo recheado, algumas deixam o recheio à parte do prato e comem primeiro a parte sem o recheio. E depois, logo em seguida, comem o recheio com um pouquinho do bolo, né? Então, ele diz o seguinte, só que muitas vezes algumas crianças não se esquecem que pode ter uma criança mais ligeira e aquele recheio que foi deixado no prato, aquele sorvete, alguém pode pegar e depois você pode não ter a oportunidade de comer aquele recheio que você deixou por último. O que isso tem a ver com a nossa vida? Não podemos abrir mão do que Deus sabe que precisamos aqui e agora. O rei Jeoás abriu mão de usufruir do poder de Deus ao máximo. E no futuro, isso custou caro, não só para ele. O problema não é esse, não só para ele. Custou caro para a pátria de Israel, custou caro para as famílias israelitas e custou caro porque o inimigo assírio, ou sírio, melhor dizendo, que deveria ser exterminado, que deveria ser resolvido esse problema, ele apenas fora contido. É a mesma coisa de você ter um débito e você receber uma contemplação de alguma causa e você tem que pagar o débito de sua casa ou de algum consórcio, alguma coisa muito importante e emergencial de sua vida. Mas, de repente, você fala, não, eu vou pagar só a metade e o resto eu vou fazer outras coisas. É você ignorar o que é emergencial. É você dar um salto cego no escuro. Nós não podemos, irmãos, tendo a chance e a oportunidade de fazer boas coisas, deixá-las para amanhã. Esse texto também toca nessas áreas. Imagine um casal que está investindo muito em um filho para a faculdade ou para um curso que o filho quer crescer. Se esse filho não se dedicar no entusiasmo, na motivação que os pais passam, ele pode estudar na melhor universidade de São Paulo, na melhor universidade do Brasil ou do mundo, mas se ele não se apropriar do que ele quer para a vida dele, a sua identidade em Cristo e o que ele quer profissionalmente falando, ele pode sucumbir no fracasso e no fiasco do conformismo com outras coisas que nada tem a ver com a área profissional dele ou também de sua família. Isso é muito sério para a nossa vida. Muitas pessoas deixam de ser grandes bênçãos porque se conformam com migalhas no meio do caminho. Infelizmente, tem muito disso. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de contentamento. Há uma diferença entre contentamento e conformismo. E o rei Jeoás está agindo com conformismo e não com contentamento. É totalmente diferente. E o conformismo é objeto de indignação de Deus. Vamos ver um pouquinho mais disso? Observe comigo aí, irmãos, na sua Bíblia aí, se você não fechou. Verso de número 19. Verso 19 diz, né? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então veja, é uma teologia de uma simbologia de flecha de vitória da teoria à prática. Você fala, pastor, mas que método meio estranho de Deus usar uma flecha para simbolizar a vitória. Foi o método que Deus quis usar, irmãos. Não cabe a mim questionar o porquê do porquê disso. Mas uma vez que o sentido e a interpretação dessa metodologia fora clara à mente de Jeoás, ele então foi um covarde, desculpa a expressão, mas ele foi uma pessoa infeliz em não usar ao máximo o poder de Deus. Ainda reaplicando e fechando melhor ainda a amarração daquela simples história que disse agora há pouco. Você está para fazer uma viagem longa e você não sabe como está funcionando direitinho, não deu tempo de você arrumar a boia do seu carro. E mesmo que deu, você não sabe se a quilometragem da estrada que você está indo é fiel. Né? Eu não sei se vocês já andaram por algumas rodovias no Brasil,
Nunca andei muito, mas em algumas cidades, a Dalton sabe disso que eu estou falando, tem algumas cidades que marcam, falta 100 e poucos quilômetros, e às vezes é 200, às vezes as placas erram. Então, é melhor andar com o tanque do carro cheio, ou acima do meio, do melhor da maneira possível, como você puder, do que você ficar arriscando sem saber para onde você tem de ir e você então ficar à mercê da sorte, do acaso ou da ajuda alheia. É claro que há situações e situações, né? Não estamos aqui debochando, nem tampouco fazendo caso de uma situação emergencial em que eu e você poderíamos, em alguma ocasião, termos já andado na reserva ou algo do tipo. Mas a questão é, nunca deixe de receber a plenitude do que Deus quer, se contentando ou se limitando ao conformismo. Isso não só na amplitude material, irmãos. Espiritualmente, isso é muito importante. Uma pessoa que eu já acordei hoje, tem gente que pode dizer, eu já li 3 versículos, pastor, da Bíblia. Estou muito satisfeito, né? Porque o que importa, a gente diz isso, o que importa é ler a palavra, né, pastor? O que importa é estar cheio da bênção de Deus. Sim, mas se você pode ler mais, de maneira que você não vai se tornar um idólatra só da leitura, pela leitura, se você vai ler com afinco, com alegria, com amor pelo dono da Bíblia, leia mais, aprenda mais, questione mais dentro daquilo que é possível questionar para aprender e interpretar a Bíblia. Mas muitas pessoas se contentam, ou melhor, se conformam com poucas vitórias. Então, o rei Jeoás se contentou, se conformou, melhor dizendo, em ser um rei de 3 vitórias. Quando Deus tinha projetado para ele, não só em oportunidade, mas em poder e força, Deus deu graça para ele ser um rei vitorioso de forma definitiva. Isso não significava que ele não iria passar por apertos, por apuros, por dificuldades, mas ele teria a chance, com essa promessa que Deus lhe deu, com essa bênção especial da flecha, simbolizando não só a teoria, mas uma prática de vitória, ele poderia, então, ter um trono garantido, não no sentido apenas de estar no trono, mas de ter um reinado feliz e um reinado que cumpria a plenitude do que Deus projetou para ele. Então, veja, como já falamos até aqui, né? E não bastava ele ter bons professores se não seguisse com entusiasmo a palavra de Deus. E agora que nós vemos que quando nós não seguimos o que aprendemos, nós vamos colher o quê? Indignação. E essa parte final eu queria sintetizar das 2 maneiras. O desfecho final, o resultado das ações de Jeoás diante da promessa de Deus. Né? Nós poderíamos resumir aqui essa parte em indignação e graça para um flecheiro conformista. Indignação e graça para um flecheiro conformista. Conformista porque ele não quis ser um flecheiro melhor. Ele se depara como aquele aprendiz numa matéria que ele teve o melhor professor de matemática, ele teve o melhor professor de química, o melhor professor de análise do discurso, mas ele se contentou em tirar um 7, 7,5 para passar. Você que já estudou em algum curso técnico, algum curso simples, não importa o curso que você fez, mas imagine só, você já deve ter tido algum colega daquele tipo que, eu já entendi o suficiente para passar. Isso dói a mente da gente, né? Quando alguém fala bem assim, nossa, ouvido, eu já consegui estudar para ter nota para pegar o diploma. Eu já consegui estudar para ter nota, mas é raro você ouvir pessoas dizendo, eu consegui, mesmo nas minhas limitações, estudar para não ser só alguém que venha ter uma boa nota, mais um bom profissional no que estou formando, sendo um médico responsável por vidas, sendo um psicólogo que vai dar o meu melhor, sendo uma professora, um ajudante de escritório, não importa a área, mas não apenas vencer para cumprir tabela. Rei Jeoás, então, demonstra que era um rei que só queria resultado para cumprir tabela. Ele preferiu conter o inimigo do que destruir o inimigo. Nós não vamos entrar nos méritos da questão de guerra daquele tempo, mas naquele tempo, irmãos, não deixar um inimigo vivo naquele tempo específico era sinônimo de derrota. Então, eis o porquê que Jeoás se torna objeto da indignação de Deus. Ele teve a oportunidade de dar um basta no problema com os sírios, mas não, ele preferiu conter os sírios. Ele declarou política de boa vizinhança com quem era inimigo de Deus. Eu e você não podemos declarar paz para quem é amigo de Deus, a não ser que Jesus nos mande proclamar, sim, a mensagem de evangelização, isso é outra história. Mas no que diz respeito a nos associarmos, a contermos algo que Deus mandou ser resolvido, essa é a interpretação do texto. Não podemos titubear quanto a isso. Finalizando essa parte, eu queria convidar você a observar o verso 25. No meio, nesse inteirinho, vai ter um episódio da morte de Eliseu, invasão de uns moabitas, uma questão também de um homem que ressuscita diante dos ossos de Eliseu, né, simbolizando que Deus não desamparou com a sua esperança a Eliseu. E aí, no final, aqui nós temos, né, um indício de uma leitura muito rica para nós, que diz o verso 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel.
sei se os irmãos observaram. Qual o número, irmãos, aqui que Jeoás feriu os sírios? Ele recuperou a cidade depois dos israelitas dos sírios. Mas vocês viram aqui nesse versículo, quantas vezes, alguém poderia me dizer, quantas vezes ele feriu os sírios? Só quantas vezes? Qual o número? Alguém prestou atenção aí no texto? Alguém observou quando li? Poderia dizer para nós? Ou sinalizar com a mão? Quantas vezes você percebeu isso aí de forma lógica e óbvia no texto? Acabamos de ler. Verso 25. No verso 25, diz quantas vezes Jeoás conseguiu ferir os inimigos. Isso, Lu. 3 vezes. Ana B ali, a Eliana também, os demais que apontaram. Obrigado. Então, veja, o texto vai mostrar que Deus cumpre sua palavra. Ele se indignou com esse flecheiro que ele preparou para ser um vitorioso, mas Jeoás escolheu ser um conformista. Mas, apesar de tudo isso, a despeito dessa situação toda, Deus ainda deu graça por amor a Israel, por amor às suas promessas e para cumprir sua palavra. Mas lembra que a palavra de flecha era de vitória mesmo, e Deus permitiu que ele vencesse 3 vezes. Mas Deus deu graça, mas não significa que Deus dá graça, que ele vai mudar o que ele projetou em algumas coisas. Esse rei venceria definitivamente se tivesse atirado mais de 5 flechas no chão, simbolizando a confiança em Deus. Ele atirou 3 flechas. Olha o resultado disso aqui agora. E a gente amarra dizendo: quem limita o poder de vitória, não usando ao máximo, paga um preço caro. Os sírios, então, continuaram sendo inimigos, rivais fortíssimos de Israel, e isso perpetuou por muito tempo depois, de maneira que até alguns israelitas foram levados para essas regiões e também para a região da Síria, que é um outro país distinto. Então, veja, quando as nossas escolhas são feitas de forma impensadas, ou quando nós não capturamos a amplitude, a riqueza das promessas e das bênçãos de Deus, nós, via de regra, nós reduzimos o número de alcance e de alvo que Deus pode usar através de nossa vida. Isso nos faz lembrar na mulher de Ló. Eu ia falar Joé, mas é Ló, né, gente? A mulher de Ló, quando olhou para trás, não só sofreu mal sozinha, ela deixou um homem sem marido, ela deixou filha sem uma mãe. Pense nisso, olha como isso parece tão simples, mas enriquecedor. Quando a mulher olha para a estátua de Sal, ela também não só fez isso. Ela não só deixou Ló sem ela, no caso a esposa, as suas filhas sem a sua mãe, mas ela também desobedeceu a Deus, não confiando. Ela pagou o preço caríssimo, envenenado, se poderíamos dizer assim, do quanto é doloroso não obedecer a Deus. E o texto aqui narra para nós um rei que teve tudo, o caminho, a condução, o preparo, a melhor mentoria para se tornar um flecheiro espiritual, com grandes títulos na sua vida, não por glória própria, mas para a glória de Deus. Mas ele preferiu, ele se conformou em ser um rei de 3 vitórias. Ele se conformou em dar bandeira de paz, em bandeira branca, a quem Deus tinha dado guerra. Então, isso nós podemos fazer uma grande alusão ao pecado, as culturas que vêm confrontando o evangelho. Tem muito pastor que se diz presbiteriano, tem muito pastor que se diz reformado, mas que flerta com teologias de prosperidade, que flerta com coisas que podem enaltecer o seu currículo de status, ao troco, ao bel prazer de ter um nome famoso, reconhecido quanto antes. Outros barganhando uma imprensa de mídia, fazendo com politicagens, manobrismos e trampolins para chegar em um padrão que Deus não projetou. Agora, quando nós permanecemos onde Deus quer, obedecendo, confiantes nele, com entusiasmo, com motivação no poder de Deus, nós vencemos as vitórias que Deus planejou e projetou para cada um de nós. Que essa mensagem também motive-nos a honrarmos nossas mães, hoje, Dia das Mães. Faça essas pequenas e últimas aplicações para a nossa vida, que nossas mães que investiram tantas flechas de vitória para a nossa vida, os nossos pais também, nossas famílias, que honremos hoje, não só hoje, mas nesse ano 2020, orando por elas, intercedendo por elas, mostrando que valeu a pena toda a dedicação que essas mães queridas nos deram, né? Há muitas mães, eu tenho uma tia que eu não posso falar o nome, mesmo que vocês não conhecem, mas né, não é daqui, e ela é muito gente boa, me ajudou muito no passado, quando criança, mas ela só falava muito no filho na questão de educação, porque queria que ele se tornasse um médico. Graças a Deus, deu certo o que ela investiu. Mas o que eu queria falar aqui hoje não é nem mal nem bem nessa questão da perspectiva da minha tia mesmo. Mas o que eu queria dizer é, ela tinha um objetivo. Mesmo que ela era um pouco preocupada com a questão material, mas ela investiu pesado. Ela cobrava os meninos filhos dela, olha, estudem. Se você não colocar a cara no livro, devorar o livro, você não sugar o livro, você não vai conseguir ter foco. Você vai ser relaxado, você não vai ter foco, você vai ser da turma do fundão na escola. E ela dizia isso, eu ouvia isso.
ela dizendo para o filho dela, né? Mas acabava também que abençoando a minha vida, porque quando eu passava férias lá, eu ouvia isso, e isso me impactava, porque embora eu gostava de ler, de estudar, mas eu não era tão aplicado igual meu primo naquela ocasião quando criança, né? E independente de caminhos diferentes e distintos na área de cada um, mas Deus abençoou, né, a vida dele nessa questão profissional. E tantas outras pessoas. Só que a grande questão é, irmãos, a bênção espiritual, ela é muito melhor e maior do que a amplitude das bênçãos terrenas e materiais. Então, pense nisso, estude mais esse texto, cave mais fundo nele, nessa semana, com a sua esposa, com seu filho, avô, tio, quem está perto de você, e veja quais flechas você deve atirar mais e como você deve atirar, no sentido espiritual. Não é para você comprar uma flecha agora e assistir o Arqueiro Verde e achar que tem que jogar flecha no Cabo Sul e em Guarulhos, não. Você pode ser preso por isso, mas é flechas espirituais. Mas lembre-se, não basta apenas termos o melhor mestre, porque nós já o temos. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas nem todas as pessoas que se depararam no caminho de Jesus aproveitaram bem o que ele ensinou, né? Nicodemos, a despeito de sua religiosidade, Jesus lhe disse: você precisa nascer de novo. Porque Nicodemos visitou Jesus à noite com vergonha. O livro de João não diz isso de forma tão clara, mas pela cultura rabínica do judeu, uma pessoa só sairia de noite porque geralmente estava com vergonha. Ele não saiu de noite porque foi o horário que sobrou, que achou melhor. Ele quis visitar Jesus de noite porque ele ficou com vergonha de visitá-lo de dia e porque os judeus recriminavam, não achando ainda que Jesus era rei, por excelência. Então, veja que muitas pessoas se escoram em títulos, muitas pessoas se escoram em pontos de apoio de intelectualidade ou de conhecimento, mas não basta se não tivermos entusiasmo e motivação, usando também desse texto para evangelizarmos mais, né? Usando como um primo do Adalto uma vez vi pregando esse texto, mais uma parte evangelística apenas, mas muito interessante, né? Que nós também sejamos flechas de vitória como instrumento de evangelização diante desse texto maravilhoso da graça e da aliança de Deus com a nossa vida. Amém, queridos? Então, eu queria, então, nesse instante, convidar você a fechar os seus olhos e encerramos aqui essa parte e oremos ao Senhor diante desse texto lido e aplicado para a nossa vida. Senhor Deus, esse texto que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, mais do que nunca, ele nos ensina, ó Pai, que não devemos limitar a amplitude de tuas bênçãos. Não devemos deixar de usar ao máximo aquilo que tu queres que usemos ao máximo, ó Pai. Que não prefiramos, então, ó Pai, o nosso capricho, o nosso conformismo com um simples obrigado, mas só vou usar a metade do que o Senhor tem para nós. Isso é errado, Pai. Isso nos torna objeto de tua indignação. Isso nos faz retroceder em vez de progredirmos, em vez de conquistarmos o que o Senhor projetou para nós. Não nos deixa, Pai, sermos desmotivados, sem entusiasmo, como for aqui o rei Jeoás. Mas nos faça, Pai, esperançosos. A despeito de tudo isso que o Jeoás fez, esse rei, nós vemos aqui um Eliseu, embora ainda não morto, mas debilitado pela enfermidade, mas com as mãos firmes, ensinando literalmente espiritual e literalmente o sentido de atirar flechas. Que tu nos dê sempre, ó Pai, a oportunidade de contemplar os bons mestres que o Senhor coloca ao nosso caminho, principalmente a experiência das pessoas mais velhas ao nosso redor, na nossa igreja, e sobretudo, ó Pai, o nosso líder máximo, o pastor supremo, Jesus Cristo, que morreu, ressurgiu e vivo está, e continua nos dando poder, sabedoria e graça. E como diz Pedro, ó Pai, se não me falha a memória, na sua segunda carta, quando nos diz que em Jesus, nele são doados todos os dons que conduzem à vida e à piedade. Então, que nós, como família, enquanto família do Senhor, povo teu, luz e sal nesse mundo, nos faça sugar e colocar em prática os dons que o Senhor nos deu, a habilidade, as ferramentas de tua palavra, ó Pai, para chegarmos em locais ainda não chegados, para sermos vasos de bênção no meio do nosso trabalho, colegas, amigos e o nosso bairro, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos e repreendemos toda preguiça, repreendemos, ó Pai, todo desânimo, repreendemos toda falta de fé, para que o Senhor coloque sempre no nosso coração a alegria de prosseguir e de entender que não devemos recuar quando o Senhor não nos diz que devemos recuar. Mas devemos sempre recuar se o Senhor assim nos disser. Mas o Senhor não dizendo, devemos prosseguir firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um ditado, queridos, que antes de fecharmos aqui com o Adalto cantando, é um ditado que todo ditado é perigoso. A gente tem que ter cuidado quando diz, onde diz. Mas esse ditado ele tem mais a ver com o mundo esportivo, não tem nada a ver com filosofia, cultura e política, não, tá? Mas eu acho interessante aqui aplicar ele para a nossa vida na Bíblia,
numa coisa interessante, né? Não sei se você já viu dizer, time que está ganhando não se mexe. Não sei quem já ouviu esse ditado. Time que está ganhando ou ganhando muito não se mexe, né? Carro que não está dando nenhum problema não se mexe, né? Enfim, isso pode ter algum lado perigoso, mas a grande verdade é que isso aponta que aquilo que é certo e que já é confirmado que dá vitória, não podemos nos dar o luxo de querer mudar, de querer alterar, de querer colocar nossa filosofia acima de Deus. E é nesse sentido espiritual que eu queria, então, reforçar essa mensagem de hoje à noite para o meu e para o seu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês e ouçamos agora, louvemos a Deus junto com o evangelista Dalto nesse canto. Amém. Diante dessa palavra, então, vamos nos aproximar mais do Senhor, confiado de que Ele não poderá nos dar apenas 3 vitórias, 10, mas que tudo aquilo que nós precisarmos e contarmos com Deus, Ele vai estar com as mãos estendidas e os seus ouvidos abertos, seus olhos atentos ao seu povo na terra. Mas é necessário que estejamos perto dEle e desejamos estar perto dEle para ouvirmos a voz do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
circunstâncias, meu, que nós temos visto aí, talvez a pandemia que está no mundo inteiro, e até mesmo aqui no nosso país agora, tirando talvez até a paz, como eu tenho falado de algumas pessoas, que às vezes, por pequena que seja a sua fé, mas acredito que nós precisamos estar perto do Senhor. Acredito que nós precisamos confiar totalmente no Senhor. Acredito que Deus tão somente nos livrará. Deus tão somente exaltará o seu Espírito sobre nós e nos fará como igreja dele, sustentável na terra. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Essa canção é muito profunda porque ela fala: eu te adorarei, não importa as circunstâncias. As circunstâncias está difícil, nós não estamos podendo nem sair de casa para a igreja, comungarmos juntos e adorarmos ao Senhor juntos, mas isso não é motivo para deixarmos de adorá-lo em espírito e em verdade. Não é motivo para nós desanimarmos e não adorá-lo do fundo do nosso coração, independente das circunstâncias, porque Jó adorava ele e adorou a ele, independente das circunstâncias da doença, perdendo tudo que tinha, até mesmo a sua própria família. Mas ele se prostra na terra, ele adora o Senhor. E essa canção ela traz um sentido muito real para a Igreja de Cristo, no universo inteiro, e adorar independente das circunstâncias. Quero que você continue adorando ao Senhor, continue honrando ao Senhor a partir de amanhã, a partir de agora, e pondo a sua palavra, né, no coração, pondo a sua palavra na mente, acreditando na eficácia do poder da palavra sobre nossas vidas, para juntos podermos triunfar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, evangelista Dalto, pela força e cada um de vocês que estiveram até aqui. Vamos ter nosso momento de oração final, impetração da bênção e depois os avisos com o Beto, tá certo? Se assim tiver.